Ele pode dar essa referência também, né, ó, desse livro. Pode, sim. Tá ok aqui. E o então eu vou colocar já porque falta 2. Já falou. Pode colocar os dois já. Falta 2 minutos. Bonitinho. Ai, demais, achei lindo. Que bonito. Informações de data, né? Nome de pai, mãe. Esse aqui, ó. Bem facinho. Esse aqui é João. Aqui é Francisco. Aqui, desculpe. Tá. Isso é uma coisa, eu sei que era. Muito bom. Tá bom? Boa Boa noite a todos vocês. Boa noite. A Geri está com a gente aqui hoje. De novo. Bem-vindos ao nosso Evangelho. Muita alegria estar aqui com vocês na noite de hoje. Nós vamos fazer um Evangelho aí especial, vamos conversar, vamos trocar ideias, enquanto vocês vão colocando aí o nome para as vibrações, nas redes sociais. Você pode colocar também a cidade da qual você está, né? E nós vamos aí conversando para saber até onde nós chegamos aí com a mensagem do nosso mestre. Então vou convidar a vocês para a nossa preparação na noite de hoje. Você pode colocar a sua água também. Hoje o Evangelho você deixa aí do seu lado, mas a gente não vai estar propriamente falando do Evangelho, mas é sobre o Evangelho, né? Sobre aí Jesus, os apóstolos. Então nós vamos nos preparando nesses instantes. Vamos nos permitindo a respirar profundamente, para estar no aqui e agora, elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, e vamos sentindo a presença de todos esses mensageiros, seareiros, fraternidades. Vamos convidando aos nossos mentores espirituais para sentir
toda essa transmutação energética que vai acontecendo nesses instantes onde nós nos unimos no mesmo ideal de amor, de aprendizado, de cura, de fraternidade, de irmandade. E assim que nós convidamos o nosso Mestre Jesus, convidamos a nossa Mãe Maria, ao Dr. Bezerra de Menezes, a todas essas equipes que sustentam, nos ajudam no desenvolvimento dos trabalhos aqui da Casa da Fraternidade e do Amor, vamos envolvendo os nossos irmãos que já estão apostos para os trabalhos de limpeza, de cura e de desobsessão. E aqui neste ambiente nós vamos iluminando todo este ambiente, que nós possamos ter toda a proteção necessária, a clareza mental, para trazermos mais uma mensagem na noite de hoje deste Evangelho, que vai nos trazendo esperança, vai fortalecendo a nossa fé, vai também alegrando os nossos corações. E é assim, unidos neste mesmo ideal, é que nós pedimos licença ao plano espiritual para iniciarmos o nosso Evangelho desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos, na noite de hoje, fazer algumas biografias. Vamos conversar um pouco sobre essas biografias, que são biografias muito importantes para toda a humanidade. Não apenas para aquelas pessoas que são simpatizantes do Espiritismo, mas eu acredito que para todas as pessoas de todas as religiões. Nós vamos conversar um pouco sobre a vida de São Francisco de Assis, que é uma vida de renúncia, né? Em nome do Mestre Jesus, em nome do Evangelho de Jesus. Só que para que nós possamos estar falando de Francisco, primeiro nós vamos falar do apóstolo João Evangelista, porque João Evangelista foi a reencarnação de São Francisco, né, Angelina? Exatamente, foi uma encarnação anterior de São Francisco de Assis, né? Então, nós conhecemos tantas características positivas de São Francisco e principalmente essa conexão muito forte com os animais, com a natureza, com os campos e também com a música, né? E por que será, né, que São Francisco trouxe essas características? E essas características, elas ficaram também muito latentes e ficaram muito em evidência no apóstolo João Evangelista. Apóstolo João, quando Jesus foi crucificado, ele tinha 16 anos, ele era o apóstolo mais jovem, né? E foi o apóstolo que mais viveu, ele viveu mais de 90 anos, né? E também não teve o mesmo tipo de sacrifício que os outros apóstolos tiveram. O tipo de sacrifício dele foi diferente, onde lhe deu a oportunidade de conquistar esta conexão com toda a existência, na realidade, não apenas com a natureza, porque João Evangelista, ele nos deixou o Apocalipse, na verdade, ele nos deixou, através das suas palavras, naquele tempo, ele nos deixou todas as notícias do que iria acontecer e do que ainda estão acontecendo. Então, percebam que não existe mistério, né? Existe uma conexão, né? Ou uma reconexão que nós podemos ter com a espiritualidade, com toda a natureza, com toda a existência, porque tudo nos é dado. Nós é que não nos permitimos ainda a ter este contato tão transparente, né? Tão simples, porém para nós ainda muito complicado. Você gostaria de falar um pouquinho de João? Tem algumas passagens que são muito interessantes
em relação à personalidade que depois Francisco traz, né? Então, Angelita? nós espíritas, né, vemos aí nitidamente entre João e São Francisco, né, como trazemos as nossas reminiscências do passado, né, nosso passado A pregresso, predisposição, né? das nossas encarnações. Então, muitas vezes nos perguntamos sobre os nossos gostos, o que pende aquilo que a gente faz, tudo aquilo são reminiscências que nós trazemos. E São Francisco foi a mesma coisa em relação à sua encarnação passada como João, né? João, que era irmão de Tiago, né? Filho de Zebedeu e Salomé, que eram pescadores, né? Que era o discípulo mais jovem de Jesus, e teve o privilégio de ser o mais próximo também, né? De estar próximo a Jesus, principalmente quando Jesus foi crucificado. Ele passou todos os fatos importantes, marcantes na vida de Jesus, João esteve presente. E ele, inclusive, era chamado, né, pelos outros discípulos, o discípulo que Jesus amava, porque muitas vezes Jesus se abria com ele, contava. Tanto é que quando ele escreveu o Evangelho, né, que nós temos o quarto Evangelho, ele fala muito sobre essas características de Jesus, né, como Jesus se portava quando estava só. Porque a maioria da Bíblia, de todos os evangelhos, inclusive, falava sobre, né, tudo que Jesus fazia, a forma que ele pregava, a peregrinação, as curas. Mas o Evangelho de João não, ele fala como era Jesus interiormente, quando ele estava lá, conversando com Deus na hora das suas agonias, e tudo aquilo que Jesus passou, aquela interiorização. A única pessoa que acho que conheceu profundamente isso foi João, e está escrito nesses evangelhos, é uma coisa bem interessante. E João, né, ele se aproximou muito dessa parte da natureza e teve muito esse contato, principalmente quando ele ficou, né, exilado na Ilha de Patmos. Na Ilha de Patmos. Fala um pouquinho, Vera, sobre o que aconteceu lá. Então, o que acontece é o seguinte, Roma, né, o castigo ali, vamos dizer, né? Sim. De João, foi para ele ficar nessa clausura, nessa Ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica. Você sabe por que ele foi para lá? Porque ele havia sido condenado. Isso. E eles tentaram, né, matar João, né, lançando a um tacho de azeite. De azeite para que derretesse e não sobrasse nem vestígio. Vestígio, né? E nada aconteceu quando João foi lançado nesse óleo, né? Então, para que não corresse, né, que ele era uma figura que havia sido... Ele era muito amado. Exatamente. Ele era muito amado. Como ele era uma pessoa que tinha sido estar próximo a Deus, próximo a Jesus, então para que essa fama não corresse, eles pegaram e colocaram ele nessa... Tiraram ele de cena, né? E aí, como é que chamavam ele lá na ilha de Patmos? Depois que trocaram o nome dele, de pai... Francisco? Exatamente. Mas aí foi quando ele foi para Éfeso. Isso. Né? Quando ele foi para Éfeso. Então, assim, nessa ilha, o que aconteceu? Ele tinha uma pequena liberdade ali, e a liberdade que ele tinha, a ilha, ela não tinha absolutamente nada. Era um contato puro com a natureza, uma ilha vulcânica, né? Então, o que ele fazia? Ele conversava com os peixes, ele conversava com o vento, ele conversava com os soldados, ele sempre estava, né, ali próximo de 2 soldados, e ele foi transformando a vida de todos esses soldados, porque ele conversava sobre o Evangelho de Jesus, ele era de uma amorosidade, minha gente, fantástica, que não dá nem pra gente descrever realmente. Eu acredito, né, que só realmente vivenciando essa alegria que ele tinha, e ele agradecia demais a Deus e agradecia ao Mestre Jesus por ter dado aquela oportunidade daquele tempo ali naquela ilha. E ele já estava envelhecendo, né? E aí o levaram para Éfeso
Então, deixa eu só fazer uma observação. Quando ele estava nessa ilha de Patmos, quem conviveu com ele naquela época dizia que ele já vivia em outra dimensão. Sim. E que quando ele falava aos peixes, falava ao vento, que se criava uma magnitude tão grande, tão pura, que as pessoas que estavam próximas e não compreendiam, né, o que ele fazia. Eles sentiam uma amorosidade tão grande e não conseguiam entender como essa conexão do divino, né, de um plano que não existia ali, acontecia com ele, porque ele vivia em paz, né? Tinha um magnetismo muito grande entre ele e as criaturas. Com certeza, até por conta da mediunidade, né? E essa conexão que ele tinha foi o que favoreceu ele escrever o Apocalipse, né, minha gente? Porque para escrever um Apocalipse, o médium ele tem que estar preparado. E ele foi preparado durante toda a sua vida para que ele pudesse escrever esse Apocalipse. E é muito interessante que, de todos os discípulos de Jesus, João foi o único que teve ali no Calvário, no momento da crucificação também de Jesus. Ele apenas colocou a mão no ombro de Maria sem dizer nenhuma palavra, porque não adiantava dizer nenhuma palavra naquele momento. E mesmo naquele sofrimento em que Jesus se encontrava, Jesus olha e diz, né, mulher, eis aí seu filho. Muitas vezes nós podemos até ouvir isso como dizendo, puxa vida, Jesus deu um outro filho ali para Maria, mas João entendeu o que Jesus quis dizer. Ele se responsabilizou pela vida de Maria até o final da vida dela. Até o desencarne dela, João se responsabilizou como sua mãe e como seu filho. Era uma amorosidade muito grande que ele tinha em relação à mãe Maria. E é muito interessante que João também foi o discípulo que mais viveu. Ele viveu quase 100 anos, né? E ele não era de fazer, né, discursos, né? Ele tinha toda essa conexão com a natureza de uma forma muito tranquila. E quando ele foi para Éfeso, ele fez o seu último discurso antes do seu desencarne, que foi um desencarne assim extremamente harmonioso. Então, ele fala lá na igreja, né, que é a principal igreja, a igreja de Éfeso. Ele faz aquele discurso durante praticamente toda a noite, falando desse Evangelho de Jesus. Então percebam que ali João foi o apóstolo mais próximo de Jesus, mais conectado também com Jesus, porque quando ele desencarna, Jesus o recebe. Exatamente. Jesus o recebe, e onde ele teria uma nova missão depois, em 1181, em Assis, na Itália, através do reencarne. Primeiro tinha escolhido o nome de João para Francisco, mas depois o seu pai voltou da França e colocou o nome dele de Francisco, né? Então ele era de uma família abastada, muito rica, o pai dele era comerciante. E ele gostava das festas, gostava de passeios. Ele era um rapaz novo, muito abastado, e ele gostava muito de sair, de passear, até que depois ele foi para a guerra, né? Exatamente, ele foi convocado para a guerra, ele quis ir para a guerra, né? E porque o que um jovem naquela época poderia querer, né? Ele gostava de cantar, gostava de fazer sua serenata para as moças, gostava de festas, gostava de uma boa comida, e também tinha esse lado, né, de servir ali ao exército, né, de servir muitas vezes também a Roma, né? E o que acontece? Acontece que ele foi e ele acabou sendo prisioneiro. E ele ficou
debilitado, né? um ano e pouco prisioneiro. Daí ele voltou, né? Soltaram ele voltou para Assis. E aí foi quando ele ficou extremamente doente, com febres, né? Ficou bem enfraquecido mesmo. E depois de um tempo é que ele começou a se fortalecer. E depois ele vai novamente para uma outra guerra. Quando ele estava indo para essa outra guerra, no meio do caminho foi a primeira vez, né, que aconteceu algo já diferente e muito marcante, porque ele começou com febre e Deus pede para ele voltar para Assis, né? E ele volta para Assis e isso não foi nada agradável, né, para as pessoas, para tudo isso. E acontece que ele começou a modificar, ele começou a ficar estranho perante a família, perante os amigos, não era mais aquele João que gostava de toda aquela confusão, né? Os pais tinham uma loja de sedas, né? E até o julgaram meio louco, transtornado uma época, porque ele acabava vendo pessoas que estavam passando necessidade, acabava vendendo as sedas mais barato para dar dinheiro para aquelas pessoas ou para a igreja. Então, teve até uma época que o pai fez um cárcere para ele, que achou que ele estava ficando louco, porque ele começou a ter umas atitudes que não condizia, né, com uma pessoa ali da burguesia, né? E ele queria muito sempre ajudar a igreja, uma pessoa católica, né, que gostava da igreja, gostava dos pobres e tal. E aí até foi julgado como estando meio biruta, né? Com certeza. E assim, ele gostava de uma igreja, que era uma igreja que estava praticamente sendo demolida, destruída, né? Destruída a igreja. E ele foi orar nessa igreja, né? Então, o que acontece? Foi nessa primeira vez que ele ouve, né? Ele ouve através dessa igreja de São Damião, né? Ali, nas proximidades ali de Assis. E o que acontece, minha gente? Ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele não sabia exatamente. E é muito interessante que ele usava as palavras da mesma forma que João usava, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? Então, percebam a entrega a fé, né? desse discípulo de Jesus, porque ele continuou sendo discípulo de Jesus, né? Ele foi o maior discípulo de Jesus, foi São Francisco, porque ele reencarna no momento em que as cruzadas estão saindo de cena e vai se iniciar a Inquisição, porque a igreja está em crise, porque tudo é dinheiro na igreja, né? Tudo é dinheiro. Você quer ser perdoado pelo pecado, você paga, você quer ser absolvido de não sei do que, você paga, toda aquela história. Então, toda a igreja estava desmoronando. Descaracterizada, né? Descaracterizada. Então, o que Francisco veio fazer? Francisco veio nos lembrar do verdadeiro ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? E assim, ele não veio sozinho, né? Assim como Jesus teve os seus discípulos, teve aquelas pessoas que o ampararam também e o ajudaram para que ele pudesse cumprir a sua missão, Francisco também, ele reencarnou com 200 companheiros para dar um suporte ali para toda aquela situação. Inclusive, a irmã Clara, ao qual eles tiveram um amor platônico muito grande, né? Onde eles cantavam, uma dica aí para quem quiser, né, assistir Irmão Sol, Irmão Lua, para vocês assistirem, que é a história de São Francisco e da irmã Clara, que funda, né, o convento das Clarissas, né? Das Clarissas que existiu, e nós sabemos que Clara é Joana de Ângeles, né? Reencarnada depois, que é a mentora do nosso querido Divaldo, que tem textos maravilhosos, né?
a psicologia de Joana de Ângeles, as mensagens de Joana de Ângeles, realmente é um espírito tremendamente iluminado, de uma grandeza fantástica. Então, percebam que ele teve todo um suporte ali, assim como teve as traições, assim como teve aqueles companheiros que no meio do caminho abandonaram, deserdaram. Por quê? Porque a igreja que Francisco funda é uma igreja que não está fundada em cima de bens materiais. Está fundada na caridade, no amor ao próximo, no voluntariado. Ele, na realidade, tem uma frase dele em relação aos leprosos que é fantástica. Acho que está aqui, né, Angélica, que eu tinha lido. Até as vestes, né, dos franciscanos, ela é de uma humildade, né? Ele falava sobre isso. Inclusive, né, quando ele saiu da casa do pai dele, ele fez um voto de pobreza, né, que ele realmente iria viver na simplicidade, que ele queria ser seguido por isso, né, pela fé que ele tinha. E apesar de toda essa humildade, né, que a gente imagina, né, uma pessoa humilde, vestida, ele tinha uma positividade, estava sempre cantando, era uma pessoa que alegrava as pessoas que se achegavam a ele, né. E ele veio mostrar o verdadeiro amor, que era o verdadeiro amor, que não via nada em relação ao material. Tudo era amor. Amor principalmente a todos os seres vivos. Por isso que ele gostava dos animais, da natureza. Tudo era ser vivo, tudo merecia amor. Né? Você sabe que em 1979 ele foi... declarado, né? Escolhido, né, como o discípulo ecológico, né? Ele é um mensageiro ecológico, Recente, além né? dele ser o padroeiro de todos os animais, logicamente, por essa conexão que já veio lá de João também, que João conversava com os peixes, conversava com os pássaros, com as águas, com as árvores, né? Então, Francisco aí já tinha essa predisposição para isso. Você quer comentar quando Francisco foi visitar o padre o Papa Inocêncio, que né? não foi recebido? Então, quando ele São pontos que a gente quer colocar, quando ele né? quis fundar, né, a sua igreja, que é a franciscana, né, com toda essa humildade, com essa característica, ele foi a Roma conversar com o Papa, né? E chegando lá, lógico, chegou lá um monte de gente mal vestida, dizendo que viria falar com o Papa. Não deixaram entrar. Aí acamparam ali, ficaram vários dias aguardando, até que chegou lá uma pessoa e falou: olha, o Papa disse que não vai receber vocês, vocês podem ir embora. E eles fazendo o seu retorno, né, para casa, o Papa foi descansar, foi dormir e sonhou, né, com Jesus dizendo para ele: peça para o peregrino vir para restaurar a nossa igreja. Aí ele não acreditou, ele falou: meu Deus, manda chamar aquele moço que estava aí no portão mal vestido, que ele tem que entrar aqui, que eu preciso falar com ele. E foi aí que se iniciou, né, a igreja dos franciscanos, né, que ele teve, quando chegou para conversar com o Papa sentiu, né, toda aquela energia, aquele magnetismo que vinha dele, a positividade, a amorosidade, humildade, coisas infindáveis. E disse para ele: vai, né, e funda a sua igreja. E dessa igreja, né, como ele disse, saiu como ele gostava muito da figura feminina, né, por causa de Maria também, tudo aquilo, começou a receber, junto com a Clara, né, mulheres também para seguirem no mesmo estilo da igreja dos franciscanos. Tinham as mulheres também para seguir, que isso é difícil, né? Você vê, já naquela época, ele dizer sobre as mães, sobre a maternidade, sobre as mulheres, né? Sobre a feminilidade, a doçura das mulheres. Muito bem. Receber isso dentro de um monastério, de uma igreja, né? Muito interessante isso, né? Ele quebrou vários paradigmas, vários protocolos de Roma, né?
tentando aí, e aí ele foi fazer as suas peregrinações e deixou os companheiros, né? Os leprosos também, né? Ele tratava, cuidava dos leprosos, ele também foi fazer as suas peregrinações, e assim, não tinham regras sólidas ali, né? Era o voluntariado. E aí quando ele volta, ele percebe que muita coisa foi abandonada, que companheiros largaram as coisas lá e saíram. E a finalização aí da vida de São Francisco, na realidade, quando ele volta para Assis, ele já volta cego, né? Isso. Ele teve uma doença, né? Teve uma doença e perdeu a visão. Perdeu a visão, e ele, no final da sua vida, ele cuida dos leprosos e ele contrai a lepra também, e ele fica junto com os leprosos. Então nós comentamos alguns pontos assim, né? Sem dar uma ênfase. Por que nós queríamos falar isso? Porque tem agora todos esses bastidores da vida de João, de Francisco, da irmã Clara, que é a Joana de Ângeles, dos discípulos de Jesus, de Allan Kardec e de tantos outros espíritos que estão se preparando para retornar ao nosso planeta Terra neste momento de transição planetária. Tá? Então, o que acontece? As informações que o plano espiritual traz até nós é que este século, né, este século que se iniciou, é o século da mulher, tá? Da mulher, porém protegido por São Francisco. É o século de São Francisco, onde a figura principal é a mulher. Por quê? Por conta do colo da mãe, que é a energia de acolhimento, que é a energia feminina. Amorosidade, né? Amorosidade. E o que acontece? Com essa energia acontece a evangelização. E esta fusão, este equilíbrio do masculino e do feminino, que lentamente nós estamos começando a assistir, isso que já vem de muito tempo, mas agora há uma participação muito maior do pai na vida do filho, né? Hoje é muito mais fácil você ver um pai trocando fralda, dando banho, levando na escola, buscando na escola, fazendo dormir, do que antigamente. Antigamente nós tínhamos papéis. Você tinha que desempenhar o papel da mulher e tinha que desempenhar o papel do homem. Hoje, esses papéis estão trocados. Muitas vezes o homem, ele não é empreendedor, ele não é, confrontador, ele não é executivo. E a mulher é. Qual o problema? Ele cuida dos filhos e ela trabalha. Tem algum problema, minha gente, essa inversão? Não. Hoje em dia, não mais. Na realidade, não é uma inversão, né? É uma igualdade como seres que somos. Todos dentro da erraticidade, né? Exatamente. Com várias encarnações, ora homem, ora mulher, né? É porque o espírito, na realidade, ele não tem sexo. O espírito é uma matriz, né? O espírito é uma matriz, ora nós reencarnamos homens, ora reencarnamos mulher. Então, há toda essa troca. Então, esse masculino e esse feminino está começando a haver uma fusão, até por conta dessa evangelização planetária que vai acontecer. Por quê? Essa transição, ela se materializou. Ela está acontecendo não apenas no planeta Terra, mas em todo o universo, porque nós estamos ligados a tudo, né? E aí o que acontece, né? Acontece que o trabalho de solidariedade, esse trabalho de voluntariado, hoje em dia, além de ele estar sendo muito valorizado, ele vai ser mais ainda. Vocês vejam que no tempo de São Francisco era já o que ele queria, o voluntariado. Exatamente. E o Espiritismo, desde a codificação, todos aqueles que trabalham na casa espírita também são voluntários. Então, percebam que aqui no Brasil nós temos
que observar que é interessante que a mediunidade é uma coisa que explodiu aqui no Brasil. Por quê? Ela é muito mais natural, ela é mais desenvolvida de uma forma natural no Brasil do que em outros países da Europa. Por conta dos índios, do xamanismo dos índios, por conta da escravidão dos negros que vieram da África. Os negros que vieram da África, eles praticamente popularizaram a mediunidade, né? Naqueles rituais que eles faziam, né? Todos aqueles trabalhos. Então, foi popularizada a mediunidade desde o tempo, né? Desde o tempo dos negros e dos índios também. Então, essa terra boa é que vai começar a dar frutos agora, sabe? Exatamente. Vai começar a dar frutos agora para que esses nossos irmãos possam estar nos ajudando. E aí nós conhecemos também aquela estrela Alcione, muitas pessoas conhecem, o Divaldo falou alguma coisa sobre ela também, que ela é próxima às 3 estrelas das Três Marias, né? Então, que é um planeta assim, com cores transcendentes que indescritível também, né? E eles narram que de lá estarão reencarnando mais de 1000 músicos para trazer a música celestial no planeta. Desculpe, né? Quem gosta de outro tipo de música aí, mas para trazer músicas celestiais para que ajude no padrão vibratório do planeta Terra neste momento de transição. Agora, eu gostaria de dizer para você que você faz parte desse momento. Eu, você, nós aqui, você que está nos ouvindo, nós fazemos parte deste momento tão especial no planeta. E eu tenho certeza que a sua missão também ela é muito especial, porque é um momento onde nós temos que difundir o Evangelho, é um momento de despertamento coletivo, para que todos nós possamos estar preparando essa nova terra, não é, Angelita? Exatamente. Todos nós podemos seguir, né, os exemplos de João Evangelista, São Francisco, e sermos evangelizadores dentro do nosso meio, do meio que nós vivemos, né? Exatamente. Através dos nossos familiares, daqueles que nos são caros, que nós gostamos, todos nós podemos ser evangelizadores, né? Exatamente. Através, minha gente, da simplicidade. Exatamente. E do amor. Nós não precisamos impor nada a ninguém, né? Só que quando as coisas são colocadas com amor, com o coração, isso acontece tranquilamente. Agora, o mais importante de tudo, né, é que nós vamos estar recebendo esses nossos irmãos de volta, nós vamos estar recebendo... Isso já foi, né, recebido já alguns anos atrás, né? Foi psicografado e foi recebido, inclusive, pelo Divaldo, pela nossa querida Joana de Ângeles também, que vem trazendo as mensagens de que ela estará reencarnando, né? Ela estará reencarnando aqui no Brasil e São Francisco vai estar reencarnando provavelmente, né? Se os planos não se modificarem na Europa, porque na Europa está precisando dessa unificação, essa união novamente. Nós já estamos vendo isso, né, politicamente falando, né, que isso já começa a acontecer, né, de uma união. Essas coisas já começam a acontecer também. Então, eles vêm para a renovação do psiquismo, né, do planeta e novamente relembrar a mensagem Jesus, né? Do nosso Mestre Jesus. Só que eles vêm acompanhados, com seus 200 companheiros, eles vêm acompanhados também com o reencarne de Allan Kardec, eles vêm também acompanhados com o reencarne de muitos discípulos que foram discípulos de Jesus. Então, este é um momento de ouro do planeta, porque é um momento de regeneração,
de renovação, de elevação, de fusão e de, principalmente, evangelização, para que nós possamos nos lembrar da verdadeira mensagem do Evangelho. Eu teria apenas uma frase para dizer, né, aqui em relação a tudo isso que nós conversamos. Seria, né, nós perguntarmos: Deus, o que você quer de mim? O que você quer de nós? Nós estamos aqui a postos para cumprir as ordens lá de cima, sem titubear, sem medo, seja qual for o caminho que nós teremos que trilhar, se é pedregoso, se é chuvoso, se é lamacento, não tem problema. Estamos aí, vamos arregaçar nossas mangas e vamos continuar no trabalho de evangelização. Exatamente, né? Tudo é evolução, né? Como dizia Jesus, e a gente recebeu isso tantas vezes, não existe uma involução, nós estamos evoluindo. Se nós formos ver desde os primórdios, quando se iniciou a Terra, olha quanta coisa nós já conseguimos aqui nesse planeta que era tão, né, desprovido de tantas coisas. Olha onde nós chegamos, imagina onde iremos chegar. Então, que essa noite esse evangelho seja, além de passar para vocês muito amor, né, que é o que o São Francisco, João Evangelista, Jesus, os apóstolos, trazer esperança para vocês de que o mundo melhor está chegando e chegará logo, que nós possamos fazer parte disso e possamos principalmente contribuir, né? Exatamente. E São Francisco, ele viveu 44 anos, tá, minha gente? Exatamente 44 anos. É pouco tempo, porém, olha, né? Quanta coisa ele realizou, né? Quanta mudança, e ele é lembrado por esse amor e por toda essa mensagem maravilhosa que ele nos deixou. Quem puder, né, pode complementar com essa leitura, né? João Nunes Maia, que é Francisco de Assis, que fala de São Francisco dentro da visão espírita, tá? Depois eu vou escrever aqui e deixar para vocês. Pode escrever aí no WhatsApp, dá um livro para ela, ela já coloca para mim. Tá? E nós vamos fazer agora um trabalho muito especial, né? Vamos nos permitir entrar nessa energia de São Francisco de Assis. Precisa reiniciar, né, Lu? Precisa reiniciar. Dá uns avisos aí, a gente reinicia. Dá uns avisinhos aí, a gente já vai reiniciar. Nós vamos reiniciar o Instagram antes de nós começarmos esse trabalho. Eu vou fazer um convite muito especial a todos vocês, né, que sempre colaboram conosco. No dia 12, nós vamos ter o Sábado da Fogaça, aqui na Moca, na Fraternidade do Amor. Como nós não vamos ter a nossa festa Moca Amor, a 10ª Moca Amor, ela não vai estar acontecendo como todos os anos acontece. Então nós estamos fazendo alguns itens que são carro-chefe da nossa festa Moca Amor. A fogaça é uma dessas comidas gostosas que a turma da Moca faz, né? Então, se você quiser a sua fogaça, você pode estar pedindo pelo WhatsApp, porque é sistema de delivery, como foi a da feijoada também. Você encomenda quantas fogaças você quer. Tem 2 sabores, Angelita? Tem de pizza? Não, é mussarela. Mussarela, que é tomate, né? Tomate, pizza, isso. E de calabresa. E de calabresa. Só mandar um WhatsApp lá e falar, quero encomendar. Quero encomendar tantas fogaças. Então, depois das 11 às 3 da tarde, você passa aqui no sábado do dia 12 e retira a sua fogaça. É só retirar. Maravilhosa, tá, minha gente? Então, ajuda, colaborem conosco, ajudem a nossa casa e também dá para dar uma lembrancinha aí, né? Para lembrar da Moca Amor, tá bom? Então ela vai reiniciar aí o nosso
Instagram, mas eu vou, ao mesmo tempo aqui, eu vou conversando, porque nós tá, passamos para a fase amarela aqui em São Paulo, tá, minha gente? Então, vai começar a dar uma afrouxadinha aí em algumas coisas, talvez a gente já possa começar a aumentar um pouquinho mais os trabalhos aqui na fraternidade. Sempre com muita segurança. Sempre com muita segurança, a gente não pode exceder o número de pessoas, mas já vai dar para estar aí melhorando. Nós estamos só 3 dias na semana ainda. Vamos aqui essa semana estar analisando o que é que nós vamos poder estar fazendo juntamente com a aprovação da Secretaria da Saúde, ok? Iniciou? Beleza, pode estar. Você precisa me dar os nomes, tá bom? Você fala. Eu vou escrever. Esse quer que eu faça depois, né? Tá aqui. Ah, tá, eu vou fazer isso aqui. Você faz esse, depois eu vou fazer faz agora. Vou fazer já esse aqui, vibrações, né? De cura. É isso? Porque depois eu faço a oração tanto vocês. Tá bom. E o traço coletivo. Combinado. Então vamos para as nossas vibrações da noite. Você que não colocou sua água, aproveita para colocar água, colocar os nomezinhos das pessoas que vocês querem aqui no Facebook, no Instagram. E vamos nessa noite tão importante, com tantos aprendizados maravilhosos que recebemos hoje, com o coração tão cheio de fé, de paz, né? Com essas mensagens de São Francisco. Vamos convidar Jesus para o nosso lar esta noite. Vamos todos convidar. Jesus visita meu lar. E esta noite também vamos fazer um convite muito especial. Nós vamos convidar também toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes para que esteja visitando os nossos lares, visitando todos aqueles que vocês colocaram aqui nas vibrações, né? Vamos pedir para essa equipe de Dr. Bezerra de Menezes a cura do nosso físico e do nosso espiritual. Vamos pedindo, Dr. Bezerra, visita meu lar, Jesus visita meu lar esta noite. E vamos com muito amor, muita fé em nossos corações, iniciar as nossas vibrações. Vamos vibrar com muito amor, vibrar saúde, vibrar esperança para todos aqueles que estão necessitando esta noite. Vamos primeiramente mentalizar o nosso planeta Terra, pedir por todos os países que estão em desajustes, que necessitam das nossas vibrações de amor e de luz, por todos aqueles países que ainda estão passando pela Covid, principalmente aqui o nosso Brasil, nos pedindo vibrações de cura, que Jesus possa estar em cada hospital, em cada leito de dor, onde alguém estiver doente, que Jesus se faça presente na noite de hoje e com toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, curando a todos. Vamos emanando essas vibrações de cura dos nossos corações junto com essa equipe. Vamos curar o nosso planeta, vamos curar o mundo de todas as mazelas. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, que as palavras do Cristo cheguem a todos, alimentando os corações. Vamos pedir aqui pela nossa casa de luz, por todas as correntes de cura que atuam aqui na nossa casa e todas aquelas pessoas que se achegam aqui precisando de luz, de paz, de cura. Que uma luz imensa esteja aqui no topo da nossa casa. Vamos pedindo também por todos aqueles que estão desencarnando no dia de hoje,
aqueles espíritos que desencarnaram, que sejam recebidos com muito amor no plano espiritual. Vamos pedindo por todos os asilos, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, orfanatos, por todos aqueles que sofrem de abandono. Vamos deixar a nossa vibração de muito amor a todas essas pessoas. E nesses momentos, vamos pedir por nós mesmos, por essa água que você colocou essa noite, que nela seja colocado todo o remédio para o seu corpo físico, espiritual, para o seu mental, para você que nessa noite está se sentindo triste. Receba a visita de Jesus te amparando. Sinta seu coração cheio de amor, cheio de luz, restaurando tudo aquilo que for preciso. Vamos pedindo pela nossa caixinha de vibrações aqui da nossa casa, com tantos nomes. Pedindo pelos nossos trabalhadores, aqueles que estão nos auxiliando nos trabalhos e aqueles que ainda não puderam retornar. Vamos pedir pelo nosso professor Rubens, pela seu pronto restabelecimento, o Pedro Salomão, a Dona Carmen, a Nancy, Dona Maria José, a Deise. Vamos pedindo pela Tatiane, o Guilherme. E vamos pedindo também pelo Henry, que é um serzinho de luz que está chegando, que é o netinho da Vera. E por esses dias vai estar aqui reencarnando no nosso planeta. Mais uma criança da nova era. Muita luz para ele. E vamos deixando agora uma vibração de muito amor. Vamos emanar dos nossos corações muito amor para todos aqueles que estiverem necessitando. Um amor universal, um amor de cura, um amor de fé, um amor de solidariedade, de bênçãos. Vamos emanando esse amor a todos aqueles que necessitam. Todos aqueles que estão próximos, que estão distantes, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos supostos inimigos. Vamos deixando essa vibração de muito amor. E que você nessa noite possa receber a cura aí no seu lar, através dessas vibrações, da água que nós colocamos aí. Sinta no seu coração que a cura e a fé estão presentes nesses instantes. Graças a Deus. Nós temos a oportunidade na noite de hoje de estar em contato, de nos permitir a sintonizar com esses espíritos superiores que estiveram conosco durante todo este Evangelho. Vocês que estão conectados conosco sabem disso. Conforme nós fomos conversando, conforme o Evangelho foi sendo colocado, conforme as palavras desses nossos irmãos que passaram aqui pelo planeta Terra, essas energias ainda fazem presente, ainda estão presentes.
nos envolvendo e nos permitindo a essa elevação dos pensamentos, cada um de nós traz de encarnações passadas predisposições de medos, de traumas, de enclausuramentos dentro de nós mesmos, o medo de amar, o medo de se expor, o medo de se relacionar. E nós trouxemos, na noite de hoje, histórias de espíritos que estiveram neste planeta, apesar de todas as adversidades, com o peito aberto, distribuindo a sua bondade, o seu amor e recebendo da natureza e da existência toda essa abundância que ela tem. Vamos, nesses instantes, nos permitir a nos transportar através dos nossos pensamentos e do poder que a nossa mente tem de visualizar. Vamos visualizando aquela ilha em que João, o discípulo mais amoroso de Jesus, esteve. Diziam os jovens da lei que lá seria o seu exílio, a sua clausura. Mal sabem o grande presente que deram a essa grande alma. Lhe deram a oportunidade de toda essa conexão com a natureza, daquela conversa com os peixes e com as águas, onde tudo se energizava. Aquela troca de carinho com o vento que soprava e ia para o mar, abençoando aos quatro cantos do mundo. O seu contato com os pássaros, que levava a sua mensagem quando eles migravam para outros cantos do mundo. E o abraço que ele recebia das árvores, que traziam o néctar mais puro que a terra pode oferecer a este espírito que ainda pisava o planeta Terra. Mas os homens da lei diziam que ele estava exilado. Todas as mensagens que ele recebeu, ele conseguia estar presente no mundo físico e no mundo espiritual, nos advertindo de todas as transformações que ocorreriam no mundo, até que o mundo fosse mundo. Ainda as suas palavras, as suas profecias, o seu apocalipse, nós ainda refletimos e refletimos e não conseguimos entendê-lo. Talvez nós, espíritos encarnados, estejamos precisando também desse exílio. Não precisamos ir tão longe, em ilhas distantes, mas podemos começar a buscar o nosso caminho de volta para casa. Descobrir
Em qual parte da nossa vida, em qual momento da nossa vida, nós perdemos essa conexão com o nosso coração? Colocando armaduras, travas, cadeados, para que ninguém saiba o que estejamos sentindo, ou que possamos sentir. Este é o momento em que nós buscamos a cura. E esta cura está dentro de cada um de nós. Porque quando estamos doentes, quando estamos em desajustes, em desarmonia, sejam elas físicas, mentais, emocionais, é porque não estamos vivendo verdadeiramente aquilo que deveríamos estar vivendo. Não estamos vivendo a nossa verdade. E qual é a nossa verdade? Qual é a sua verdade? Essa é uma pergunta que somente o Pai pode nos responder quando erguemos os olhos para o céu e perguntamos a este Pai: Pai, o que queres tu de mim? Pai, o que queres que eu faça? Será que estamos vivendo dentro deste Evangelho? Será que na noite de hoje nós podemos abrir um pouco esses nossos corações e receber dessa cura que exala até mesmo no perfume das flores? Vamos sair dessa avareza de sentimentos. Podemos, na noite de hoje, simplesmente abrir os nossos corações porque escolhemos, decidimos, porque temos este poder do livre-arbítrio para recebermos a cura na noite de hoje, para que a partir desse instante nós possamos estar na nossa vida presentes com os corações abertos, com o peito aberto, como Francisco caminhava por os campos onde todas as flores elas abrochavam para ouvir o seu canto, a sua voz. Irmão Sol, Irmã Lua, presentes novamente para nos relembrar da mensagem do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Vamos ainda nesses momentos, erguendo os nossos braços como antenas poderosas, vamos nos deixar envolver por essa luz, que estas energias nos envolvam, nos curem, nos equilibrem. Vamos nos permitir aceitar todas essas energias sem questionamentos, desde o nosso chakra coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. E para que nós possamos encerrar o Evangelho dessa noite, nós vamos encerrar com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Nós vamos encerrar o nosso evangelho dessa noite. E se foi importante esse evangelho para você, se você gostou desse evangelho, não tenha medo. Clica aí, curte, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos fazer a nossa parte em difundir a boa nova a todos. Nós sabemos que nós estamos num momento complicado, mas é um momento lindo que o planeta está. É um momento de esperança, é um momento de renovação, onde as nossas forças vão se renovar, onde a mensagem do Cristo novamente vai ser trazida com força total. Então, que nós possamos fazer parte desta mudança. E para fazer parte dessa mudança, essa mudança começa com você. Começa você se curando, você vivendo a sua verdade. A sua verdade, você e Deus, a sua verdade. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Até na próxima semana. Às 20h30 eu vou estar no Sucesso em Ser falando sobre autoestima e meditação hoje. Não perca, vai ser muito bom também. Tá? Um beijo a todos, muito amor para vocês nesse final de semana. Quem tiver uma sugestão de biografia para gente aqui. Isso, deem sugestões, né, para os próximos evangelhos. Estou vendo aqui que muita gente gostou do evangelho de hoje, é muito lindo, né? Foi muito bonito, maravilhoso. Né? Nossa, deem sugestões aqui que a gente vai ler tudo, tá? A gente quer agradecer demais, porque olha, vocês não imaginam como está o nosso coração aqui, né? Nossa, nós estamos aqui flutuando, gente. Maravilhoso. Tomara que a gente tenha conseguido passar aí um pouquinho para vocês. Tá? Um beijo a todos. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.